graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu posso ler a Bíblia para você uma vez mais? Jó, capítulo de número 20. Diz assim: Então respondeu Zofar na Amati: Visto que meus pensamentos me impõem respostas, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens, ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor de sua juventude. Que vigor se deitará com ele no pó? Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se tornará nas suas entranhas fel de áspide será o teu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-ás. Do seu ventre Deus as lançarás. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá do lucro de sua barganha, não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a chegar às coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Queridos, o capítulo anterior do livro de Jó, capítulo 19, ele termina com uma declaração de fé de Jó incrível. Alguém que tenha tamanha fé, que ponha plena confiança em Deus. Essa declaração de fé deveria ser demais convincente aos seus amigos, mas não foi. Poderíamos pensar até que seus amigos agora foram convencidos, mas eles não foram. E agora Zofar se levanta novamente, ele toma a palavra e ataca Jó com mais veemência ainda. Veja, o prefácio dele, ele inicia com palavras curtas, aí até o versículo 3, mas é acalorado, ele traz ênfase naquilo que fala. O seu discurso é longo, é verdade, e todo sobre o mesmo assunto, o mesmo detalhado por Bildade no capítulo 18. A infelicidade assegurada das pessoas ímpias e a destruição que as espera. Veja, o que Zofar tenta fazer é mostrar para Jó: Jó, você não enxerga. Os ímpios são destruídos. E veja, de certa forma ele está correto que Deus reserva o juízo para os ímpios, mas necessariamente não significa que esse juízo seja um sofrimento físico como Jó enfrentava. Veja, irmãos, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que a declaração dele
carrega um ponto de verdade, mas uma grande falta de sabedoria de lidar com ela. Irmãos, às vezes a gente até conhece a verdade de Deus. Nós sabemos que a verdade de Deus é um Deus de juízo, é um Deus que derrama juízo sobre toda a impiedade. E às vezes nós nos desenhamos ou nos colocamos exatamente como Zofar, desenhamos uma realidade da seguinte forma: se é de Deus, prospera. Ou seja, eu não estou falando isso fisicamente, financeiramente, e se não é de Deus, não prospera. Às vezes é esse o entendimento que se prega por aí. Às vezes é esse o entendimento que muitas igrejas defendem com essa que nós chamamos de teologia da prosperidade. Se você então obedece a Deus, você vai ter muitas riquezas, mas se você não obedece, você vai ser pobre. Irmãos, o livro de Jó desmonta tudo isso. Ele vem mostrar para nós que o homem íntegro é acusado de impiedade, sendo justo, e ainda assim permanece na sua justiça, mesmo na miséria em que estava. Veja, acusações sérias se levantam contra ele. Ele é chamado como alguém cuja ira de Deus é direcionada contra ele. Veja, ele é chamado de alguém que está com o coração cheio de iniquidade. Veja, amados. Às vezes nós somos assim, irmãos. Ávidos demais para ficar apontando o dedo a outros. E veja, o livro de Jó nos ensina muito. Ele mostra que Jó, o homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, aquele homem cuja Deus o redimiu, ele sofreu. E sofreu muito. E os seus amigos, pela ausência de sabedoria, de entender a verdade de Deus, porque a verdade de Deus não é entendida de qualquer maneira. Não é simplesmente ler a Bíblia e tirar o que você entendeu dela, é você compreender segundo os ensinos de Deus. A Bíblia mostra assim a verdade, que ao ímpio é reservado sofrimento, e ao justo é reservado uma prosperidade eterna. E eu não estou falando de riqueza nesse mundo, mas ainda nesse mundo também é reservado ao justo sofrimento, lamúrios, tristeza em momentos difíceis. Talvez você enfrente um momento difícil e as pessoas que estão ao seu redor não entendam, mas alguém que entende, alguém que assiste, que desde o princípio, aquele que lhe redimiu, que desde o princípio está contigo, está por trás de tudo que acontece. É nele que nós confiamos, ainda que aqueles que estão ao nosso redor não sejam capazes de nos consolar pela verdade de Deus. Nós nos apegamos no Senhor das nossas vidas. As acusações contra Jó eram infindas. E veja, ele diz que quando o ímpio prospera, prospera por pouco tempo, diz Zofar, e é verdade. O ímpio prospera por pouco tempo, mas qual é a largura desse pouco tempo? Porque pouco tempo, quando eu digo comparado à eternidade, porque tem ímpio que morre na prosperidade financeira, mas essa é a ideia de que esse mesmo assim ainda é um pouco tempo. Porque veja, irmãos, veja, queridos, ainda que você viva a vida toda na prosperidade, se você termina ela longe de Cristo, o pouco tempo que você viveu nessa vida comparado à eternidade, veja, você vai olhar e ver que pouco tempo de prosperidade não são comparados à eternidade próspera junto do Senhor. Então veja, irmãos, essa verdade é pouco tempo que o ímpio vai prosperar. Mas o pouco tempo não significa o tempo limitado dessa vida, como interpretavam sobre a vida de Jó. Então, se ele perdeu, então ele era ímpio. Não era essa a realidade. A realidade era, Deus realmente faz com que o ímpio prospere por pouco tempo. Até quando? Até que o Senhor manifeste o seu juízo. Porque no dia do juízo, toda a prosperidade do ímpio há de sucumbir. Que Deus abençoe o seu dia.